varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet e no YouTube, @jonasvarela1374, Varela Show, nosso programa de variedades, das 10 da manhã até o meio-dia, das segundas às sextas-feiras, na FM Benfica, mais vida no seu dia, no Shopping Benfica, a Rádio FM Benfica, a primeira emissora, rádio e TV, levada ao ar no interior, de um shopping center no Brasil. Meus amigos, os nossos assuntos são diversos, variados. No momento, nós estamos realizando aqui nos nossos vídeos, o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus capítulos, livros, capítulos e versículos, e as explicações dos mesmos. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no livro de Josué, as explicações do capítulo 11, pois não foi possível, devido ao nosso tempo, que é um tempo previsto. No nosso vídeo anterior não deu tempo, por causa... Então, hoje nós faremos as explicações do livro de Josué, seu capítulo 11, Livro de Josué, capítulo 11, em todos os seus 23 versículos, E um único tópico, A terra ficou em paz. Muito bem. E aqui, ainda na primeira parte do livro de Josué, o capítulo 11, a conquista da terra, primeira parte do livro de Josué. Então, o livro de Josué, a terra é dom e conquista. O livro de Josué relata acontecimentos situados nos séculos 13 a.C., a conquista e a partilha de Canaã, a terra prometida pelas tribos de Israel. Então, na oração do Senhor Jesus, antes de nós realizarmos aqui as explicações do capítulo 11 do livro de Josué, primeiro livro histórico, a primeira parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento é o Pentateuco. São os 5 primeiros livros, É o Pentateuco. Então, a segunda parte da Bíblia Sagrada são os livros históricos, logo após o Pentateuco, logo após os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Aí vem a segunda parte, que são os livros históricos. E o primeiro livro histórico aqui é Josué. E nós estamos fazendo uma contagem aqui. O livro de Josué é o 6º livro, o livro número 6 da nossa contagem geral da Bíblia Sagrada, lá partindo do primeiro livro, do Gênesis. É o número 6, e no entanto ele é o número 1, o primeiro livro entre os livros históricos, Então, vamos para as explicações. Capítulo 11, versículos 1 a 23, explicando o capítulo 11. A conquista do norte de Canaã é descrita também de forma esquemática. Provavelmente, essas conquistas se deram mais tarde, pois o texto faz supor tribos que já viviam na região. O relato da conquista termina
entre parênteses, no versículo 23, com uma frase solene: e a terra ficou em paz, sem guerra. Né? Só existe verdadeira paz quando se erradica completamente o sistema injusto que explora e oprime o povo. Concluímos aqui a leitura das explicações do capítulo 11 do livro de Josué no nosso vídeo de hoje. Então, meus amigos, quando nós decidimos realizar esse trabalho, leitura da Bíblia Sagrada, nós temos muito cuidado, né, com a integralidade, né, na íntegra, evitar algum erro, algum engano. Então, sempre que nós notamos aqui, porque isso é normal do ser humano, mas sempre o ser humano busca a perfeição, sabendo que jamais chegará lá, pois perfeito só o Senhor nosso Deus, né? Então, lembrando aí uma frase do Rei Bolsinha, né? Um abraço para ele. Então, meus amigos, pelas leituras que eu tenho feito, eu tenho aqui 2 pontos aqui para que nós possamos meditar sobre eles, né? E depois da meditação, nós darmos o nosso discernimento, ou seja, o que nós entendemos, né? Primeiro, o Senhor Jesus ora ao Pai pela unidade. Observem bem: Pai, que eu esteja em Ti, que Tu estejas em mim, que nós sejamos um só, para que a humanidade creia que Tu me enviastes. Muito bem, aí a oração do Senhor Jesus pela unidade. O que nós entendemos por unidade? A unidade do povo, um povo só, um só povo formando uma só igreja. É o que o Senhor Jesus está orando aqui, pedindo ao Pai, orando ao Pai. E um só Deus, né? Uma só fé, um só batismo, né? Então, meus amigos, isso aí é um ponto, né? Um ponto para que possamos meditar. Ocorre, meus amigos, que no momento, segundo uma pesquisa realizada pelos nossos irmãos adventistas do 7º dia, existem hoje mais de 33 mil placas de denominações, ou seja, 33 mil igrejas, né, distintas. Aí nós, logicamente, um pensamento lógico, cada igreja um altar, né? São 33 mil igrejas, 33 mil altares, né? Cada igreja tem o seu altar. E a igreja nós chamamos de casa do Senhor. Então, mais de 33 mil casas do Senhor, né? Vendo aqui ao pé da letra, analisando, né? No entanto, vai de encontro. Então, o Senhor Jesus ora pela unidade, uma só casa, um só Deus, um só povo formando uma só igreja. É esse ponto. Então, vamos meditar sobre esse ponto aqui. O segundo, o Senhor Jesus orando, pregando para os seus seguidores, apóstolos, discípulos, seguidores dos cristãos. O Senhor Jesus prega assim, ele diz: tudo passará, céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. E em verdade eu vos digo, nenhuma só vírgula será omitida do que está escrito. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, o Senhor Jesus disse que nenhuma só vírgula será omitida do que está escrito. Qual é o nosso discernimento
o nosso entendimento nessa questão, nesse ponto. O Senhor Jesus se refere à Bíblia, que é justamente a unanimidade entre os cristãos. A Bíblia, Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor nosso Deus, fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. E, logicamente, a primeira Bíblia, não existia outra. Você não vai omitir, não vai retirar nenhuma vírgula do que está escrito. Ele se refere certamente à primeira Bíblia, porque não existia outra, era única. A Bíblia contém 73 livros. Então, meus amigos, um grupo de pessoas, uma pessoa ou um grupo de pessoas retirou por conta e risco, conta própria e risco, 7 livros da Bíblia Sagrada, 7 livros, 7. Quando o Senhor Jesus diz, na sua santa palavra, que nenhuma vírgula só será omitida. E quantas vírgulas existem em 7 livros? Então, meus amigos, muita calma nesta hora. E aí, partindo para o lado do pecado, eu pergunto, nós perguntamos, nós temos essa dúvida. É uma desobediência ao Senhor Jesus se for um pecado? Nós estamos desobedecendo. E foi justamente por causa do pecado da desobediência que nos veio a morte. Não existia morte, meus amigos. Nós poderíamos estar hoje, na nossa mesma situação aqui, vivendo na nossa humanidade atual, para toda a eternidade, para todo sempre, sem que fosse necessário passar pela morte, uma coisa tão triste, se despedir dos entes queridos, dos amigos, e ir embora de uma hora para outra, quando Deus chama. Muito triste isso, não é? Foi por causa da desobediência. Portanto, meus irmãos, muito cuidado nessa hora, muita calma, muita atenção para o pecado da desobediência. É uma palavra que não mete medo em ninguém, mas, no entanto, é terrível. Por causa do pecado da desobediência, nos veio a morte. Vou esclarecer. O Senhor, nosso Deus, criou todas as coisas e criou um ser à sua imagem e semelhança para que administrasse todas essas coisas. O Adão, não é? Nosso pai. Adão e Eva. Então, meus amigos, Deus disse: vocês podem comer de tudo do jardim, mas não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que está lá no meio do jardim do Éden. Então, meus amigos, eles pecaram. Primeiro Eva, depois Adão. Primeiro Eva pecou e comeu do fruto, e depois ela deu o fruto para o Adão, e o Adão também comeu. Por isso nos veio a morte. Mas só esclarecendo. Meus amigos, vamos fazer um discernimento, vamos discernir, vamos explicar bem e vamos orar para que o Senhor nosso Deus nos abençoe a todos nós, que nos dê discernimento e nos livre do pecado da desobediência e do pecado da idolatria. Ok? Felicidades, um grande abraço e até lá. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades.